Olha, gente, me parece que ele já faz parte do cotidiano da vida brasileira. Exatamente. Nós temos pesquisas para tudo nesse mundo. Pesquisa sobre governabilidade, pesquisa sobre variação de preço, pesquisa para ver aonde comprar mais barato, mas a que mais chama a atenção é que as que acontecem um ano antes de um processo eleitoral. É estratégia dos candidatos. E agora acabamos de sair de um processo eleitoral e os que serão candidatos a vereador, a prefeito, dos 5 mil e quase mais 5.500 municípios brasileiros e particularmente os 120 municípios alagoanos, os que pretendem exercer algum cargo legislativo já estão de olho nessas pesquisas. Mas elas funcionam mesmo? Para que serve isso? Modifica a opinião? Tem muita gente, eu já ouvi dizer, que vai votar num determinado candidato porque ele vai vencer. Outros dizem, mesmo com o fulano sendo derrotado das pesquisas, eu vou votar nele. Mas o que de fato acontece com essas pesquisas? Ela tem esse poder de influência. Nós tivemos agora o fenômeno das fake news que atuaram fortemente, eu não sei se influenciaram as pesquisas. Mas tudo isso nós vamos saber a partir de agora com Eugênio Albuquerque. Ele é sócio e estrategista eleitoral, que agora é uma atividade importantíssima no cenário político, tanto para o executivo como para o legislativo. Essa estratégia eleitoral de uma empresa chamada Data Sensors. Primeiro, muito obrigado, Eugênio, por você estar aqui com a gente, me dar essa honra de eu poder entrevistar você, né, saber um pouco mais de pesquisa. A gente, quando estuda lá na graduação, na pós, no doutorado, a gente reconhece a pesquisa como um indicativo, né? E não existe uma pesquisa fechada com todo o universo, e sim a pesquisa por amostragem. Uma pesquisa por amostragem, a gente tem observado, pelo menos a gente nos guias eleitorais, né? Ela tem margem de erro de 2 a 3 para mais, de 2 a 3 para menos. Isso é conversa ou existe mesmo? Primeiro, muito obrigado. Obrigado a você pela honra de estar sendo entrevistado por você. Você que é um dos maiores e melhores jornalistas do meio político aqui de Alagoas. Muito obrigado. Pelo tempo, pela experiência e pelo conteúdo que você, Arnaldo, tem e é reconhecido por todos os alagoanos. Veja só, a pesquisa, eu costumo falar que ela nada mais é do que um exame informativo. Quando você tem determinada enfermidade no corpo ou alguma determinada reclamação no corpo, que você vai ao médico, ele, apesar de ele avaliar visualmente, o que é que ele logo sugere? Que você faça alguns exames. E através do resultado daqueles exames, ele vai atuar naquela enfermidade ou naquela dificuldade ou problema que você venha a ter. A pessoa lá, melhor. A pessoa lá, melhor dizendo. A pessoa que venha a ter. E qual é o sentido disso? O exame, ele em determinado momento, ele tem uma visão e em determinado momento, a depender da atuação dos medicamentos, de atuação de determinada dieta ou de determinada coisa que o paciente venha fazer, ele apresenta uma melhora ou não. Assim também é a pesquisa. A pesquisa, ela não é só eleitoral, ela existe pesquisa de mercado, existe pesquisas de áreas específicas, saúde, cultura, educação e etc. Pesquisa para tudo. Exatamente. A gente tem observado que, antes de entrar na sua área, que essa é a área que muita gente quer saber, e eu também, né, o poder dessas pesquisas, nós observamos aí que nós tivemos uma forte influência na opinião pública, as fake news. Depois a gente vai chegar nesse capítulo, mas a gente observa, por exemplo, na pesquisa econômica, pesquisa de produtos. Quando essas pesquisas começam a ficar bem evidentes, ela tem poder de influenciar o mercado? Tem. Naturalmente, toda pesquisa ela deve ter o poder de influenciar nas decisões. O objetivo é o cidadão. Influenciar nas decisões. Coletiva e individual. E individual, principalmente individual para quem quer chegar a algum objetivo. Por que um cliente pede uma pesquisa? Porque ele quer entender como pensa o cidadão comum, o cidadão e o cliente. E a partir do que ele entende, aí entra a estratégia
para vender o seu produto, o seu candidato, o seu projeto de governo, o seu projeto de política, para dali em diante seguir um novo rumo no que se vende. Quer dizer, a pesquisa é um processo científico. E você falou uma coisa que eu acho que dá para a gente pontuar muito bem. Quer dizer, quando alguém contrata uma pesquisa é porque ele não conhece o que está por trás daquilo ali. Se o fenômeno está bom, se aquilo vai continuar, se não é. E a pesquisa dá essa visibilidade, tem essa capacidade de ter vamos dizer, um percentual de acerto ou de erro confiável? Tem, naturalmente que tem. Eu costumo dizer que, um exemplo, eu vou trazer agora para a parte de eleição. Quem decide a eleição é quem não coloca adesivo em carro. Quem decide a eleição é aquele cara que não vai para a caminhada. Quem decide a eleição é aquele cara que não compartilha nas redes sociais, porque isso é fácil, é matemática. Essa turma todinha junto deve dar aí 100 mil votos, somados os lados. Vamos dizer, os visíveis, os invisíveis. Os visíveis devem dar aí 100 mil votos. Que é os invisíveis, 1 milhão. 1.400.000, ou até mais do que isso, que é no caso de Alagoas. Quando você vai para Brasil... Esses que estão visíveis ainda com bandeirinha, essa coisa toda, é um número ínfimo. É um número que não decide a eleição. Ele até pode influenciar na visibilidade de rua, influenciar em levar a comunicação, mas ele não define o resultado. Um exemplo, nós tivemos aqui caminhada na Orla com 20 mil pessoas. Nós tivemos caminhada com 30 mil pessoas para presidente. Mas isso não decide... Não, porque o nosso governador eleito, que foi o Paulo, para ser eleito, ele teve mais de 800 mil votos. Então, 20 mil pessoas, o que é que é? 2,5%? Dos votos que ele teve, não é nem do geral. Dos votos que ele teve, 2,5%. Então, o que decide, só quem consegue pegar é a pesquisa, seja ela quant e qualitativa. E qual a diferença? Muita gente não sabe. A quant é quando você pega uma determinada quantidade de pessoas em uma amostragem baseada na margem de erro, e essa questão aí de amostragem é o seguinte: quanto maior a amostragem... Eu quero chegar dessa amostragem, porque você falou que tem 2 tipos e vamos depois para o outro exemplo. Mas nessa quantitativa, as empresas podem trabalhar para agradar determinados candidatos e apurar dentro daquele universo onde ele é? Não devem, porque aí ele já está sendo... Isso acontece? Rapaz, eu não sou de me iludir, nem de... Como em todas as áreas existe o mau profissional e o bom profissional. Porém, é um erro até do próprio candidato. Ele está ali, a pesquisa para ele tem que ser para saber a realidade. Mesmo que não agrade a ele. Exatamente, para ter uma solução de como caminhar daqui para ali. É mais ou menos como se você tivesse com o braço. Eu não, outra pessoa. O paciente lá tivesse uma dor no braço direito e fazer o exame no braço esquerdo. Sim. Então ele está se enganando, entendeu? Sim. E há candidato que fica bravo quando ele vê nas pesquisas quantitativas que não está favorável para ele. Há candidato que entra na justiça para impedir a divulgação de pesquisa. Mas o candidato que contratou a pesquisa... Não, e às vezes até, sim, o cara contrata... Aí vê que não é favorável a ele. Aí vê que não é favorável e diz: rapaz, você não errou, você não fez algo errado, você não tem... Não ele não acredita da pesquisa. Às vezes chega a não acreditar ou naquele primeiro momento tende a questionar, mas depois absorvendo os números, os dados... E muito mais do que as pessoas pensam, a intenção, a pesquisa, quando ela leva a intenção, ela leva detalhes maiores do que a intenção. Na soma, eu estou atrás para outro candidato, mas vamos lá, onde eu estou na frente? Eu estou na frente no evangélico ou no católico? Sim. Eu estou atrás no classe média alta ou no classe C, D? A pesquisa vai pontuando tudo isso. Vai pontuando tudo isso. Evangélico e católico, homem e mulher, classe social, religião, tudo isso, localidades. Então, lhe dá ali informações que em uma estratégia bem feita, você... Pode reverter esse quadro? Para maximizar onde você precisa melhorar... A sua comunicação, né? A sua comunicação, a sua campanha em si, a sua articulação política. Porque... A gente falou aqui da
quantitativa. E a qualitativa? A qualitativa, ela tem uma importância muito grande no que você vai comunicar. Porque é o seguinte, para mim entender a sua necessidade... Quer dizer, eu vou dar aqui um exemplo. A quantitativa, ela fala daquela da moto, eu vou falar para aqueles caras. Agora, a qualitativa, eu vou ter que ampliar esse discurso. A qualitativa, ela lhe dá o discurso detalhado para cada público. Um exemplo, são os nichos, os grupos. Nós vamos dizer que nós pegamos aqui jovens entre 16 e 25 anos e vamos ouvir aqui 7 jovens. E aí a gente vai colocar aqui em um vídeo... candidato A, candidato B, o que é que ele acha do candidato e dos seus adversários, o que é que ele acha do governo, se por acaso o candidato esteja no governo, ou se ele for até oposição, o que é que ele prevê que um candidato tem que oferecer para conquistar o voto dele, por que ele votaria em tal candidato e por que ele não votaria. E isso ali é um nicho de 16 a 25 anos, homens e mulheres somados, ou 16 a 25 anos, homens, outras mulheres. Aí nós vamos ali para um nicho de evangélicos, nós vamos para outro nicho de católicos, e aí nós vamos para o nicho do cara que tem uma maior graduação, que é ensino superior, o outro que ele não tem uma graduação do ensino fundamental para baixo. Aí vai traçando o perfil, né? O outro do interior, o outro da capital. É o da capital que mora na Ponta Verde, o da capital que mora no Benedito Bentes. Então, são nichos que lhe dão um conhecimento geral. Porque, um exemplo, vamos lá que você vai para um discurso com médicos. Aqui, eu gosto muito de ser... detalhista. Pragmático, para que as pessoas que estejam nos assistindo entendam. Vamos olhar que o Paulo Dantas, que vou pegar ele como exemplo, vai para uma reunião com os médicos. Lá ele vai tratar de uma proposta de isenção de IPVA para motos de até 170 cilindradas, porque não tem o menor cabimento. Mas, de repente, essas qualitativas deu a ele propostas que eles possam... ampliar o mercado de trabalho, questão de mais hospitais. Outro programa, mais hospitais, mais médicos, Alagoas, que foi uma proposta dele. Então, ele estava ali comunicando tanto para o cara que tem a moto, que é o cara do iFood, que é o mototáxi do interior, que é o cara que tem uma moto para se deslocar de casa para o trabalho. Ele estava se comunicando para o cara que é médico e assim sucessivamente. Aí ele estava se comunicando ali para os programas de estudantes. Então, tudo isso a pesquisa dá a ele a possibilidade dele compreender aquele universo que ele está com alvo. Mas vamos aqui. Nós tivemos agora uma eleição nacional e no início das pesquisas mostrava assim, Lula com 42, né? E Bolsonaro lá com 32 ou menos até, né? Teve momentos que estava bem mais na frente. E com o desenrolar da pesquisa, o que me chamava a atenção é que a pesquisa ouvia 1.800 pessoas. Essa pesquisa que você ouve 1.800 pessoas, ela dá para ter um parâmetro real de que aquilo ali é aquilo? Sim, veja bem. Ela tem que, estatisticamente, ela tem uma ciência que mostra... Essa forma aleatória? Essa forma como se faz, por exemplo, ela escuta 1.800 pessoas, mas não é 1.800 pessoas em São Paulo, ou em Minas, ou no Rio de Janeiro. Ela é 1.800 pessoas divididas no Brasil todo, de formas quantitativamente de acordo com a sua região, quanto ouvi em cada região, o quanto ouvi de mulheres, de homens, o quanto ouvi de classes sociais, de nível econômico e de nível intelectual. Então, tudo isso bem dividido, ela vai chegar dentro da margem de erro a um número... percentual. Um percentual real daquele dia. Outro detalhe, essa aí é quantitativa e qualitativa. Uma pesquisa, ela preenche as duas qualidades. Não, a qualitativa, ela é específica? A qualitativa é para grupos, dentro de uma sala, que vai ter tipo uma entrevista como nós temos aqui. Sim. Sem perguntas, determinadas perguntas são formuladas, outras, de repente o cara falou alguma coisa ali e você quer se aprofundar, e você faz determinadas... Tem psicólogos, tem estrategistas eleitorais que acompanham essas pesquisas qualitativas. Um exemplo, tem gente, e eu acho certíssimo, que fazem qualitativa diariamente. Ele faz qualitativa para fazer o dico da campanha, ele faz qualitativa para fazer o slogan da campanha, ele faz qualitativa para a cor, qual é a cor que...
para você estar mais legal, ele faz qualitativa para os programas eleitorais dele e do adversário, o que é que está convencendo no programa eleitoral do adversário, o que é que ficou após 3, 4 minutos de um programa eleitoral. Sim. Tudo isso é uma qualitativa. A quantitativa não, ela é quantificar quem vota, quem não vota, quem rejeita, quem não rejeita. É quantificar. A qualitativa é dar qualidade ao discurso. Você falou aqui agora que a qualitativa, ela vai trabalhar com alguns profissionais, não só estatísticos, né? Não. Os mais comuns. Aí você tem ali psicólogos, estrategistas eleitorais, você tem o próprio marqueteiro, você tem publicitários, todos esses que formulam perguntas e querem escutar das pessoas o que faz ela votar ou não em determinada pessoa e o porquê. A quantitativa não precisa, é só perguntar. Só perguntar. Se as eleições fossem hoje entre candidatos A, B e C, qual teria mais chance de ganhar o seu voto? Se for um pouco antes. Se já estiver muito próximo, as eleições serão tal dia, em quem o senhor pretende votar. Sim. E aí tem a pergunta espontânea, que você não dá a ele... E ele já se manifesta. E ele já se manifesta ou vai para o indeciso. Sim. Ou branco e nulo. Agora, quanto mais cedo você iniciar a pesquisa, é bom ou ruim para o candidato que está, vamos dizer assim, vamos dizer que eu vou participar de um processo eleitoral, Arnaldo. Vou participar de um processo eleitoral para presidente da República. Estou dando uma posição bem hipotética, e já tem os nomes bem conhecidos, né? Então, as minhas chances hoje são zero. Mas se eu iniciar essa minha pesquisa hoje, é bom para mim? Quanto mais cedo e mais contínuo for, melhor é para o candidato. O desconhecido? Para todos eles. Porque até para o cara conhecido, ele deve ter algum tipo de rejeição. E como eu vou minimizar essa rejeição? E quando então, a todos interessa iniciar o mais rápido possível. O mais rápido possível e de forma contínua. Sim. A avaliação de governo ela tem que ser contínua, mensal. Porque, de repente, o cara, um exemplo, está fazendo um grande trabalho em estradas. Sim. E as pessoas enxergam que não está bom as estradas. Então, alguma coisa está errada. A comunicação não está comunicando o que ele está fazendo. Porque imagine que você venha para o trabalho da sua casa aqui para a TV Mar e viva esse ciclo. Você não sabe o que está sendo feito em Palestina. Não sei. Você não sabe o que está sendo feito em Delmiro. Então, para ser, tem que se comunicar. Então, o Bolsonaro, um exemplo, usou muito na eleição. Mas antes, o que é que ele comunicou que ele fez para o Nordeste? Entendi. Em quanto tempo? E por que ele parou tanto a comunicar do que fez para o Nordeste? Por que deixou só para em cima da hora? Essa estratégia não é uma boa conselheira. Não. Você deixar para agora, comunicar. Ao desconhecido que quer utilizar na reta... E outra coisa, tem mais uma coisa. Existe a pesquisa para divulgação externa e a de consumo interno. A mais importante, ao meu ver, são as de consumo interno. Que você vai trabalhando... Só serve para mim, não serve para eu divulgar. Não, porque eu estou trabalhando através daquelas informações sem que ninguém saiba que eu tenho elas. E que o adversário também não a tenha para lhe contradizer ou lhe contrariar. É onde eu estou dando certo, onde eu não estou. E quando vier perceber... Acho que aconteceu bastante isso em Alagoas. O Paulo Dantas até então era um deputado desconhecido do grande público. É verdade. E que começou, com pesquisas, não tenha dúvida, a fazer o trabalho antes ainda como deputado, nas lideranças, nos projetos que interessava ele ser o protagonista e na avaliação de governo. Você preste atenção que o Renan Filho ele passou 7 anos em um governo. E era alguns slogans. Quando o Paulo entrou, a equipe de estratégia de marketing do Paulo botou o melhor governo do Brasil. Se você tem o melhor governo do Brasil, você troca. Então, Paulo era a continuidade daquele que era considerado ou que era vendido como o melhor governo do Brasil. Mas quem vendeu a ideia foi o Paulo. O próprio Paulo e a equipe quando chegou. E o Paulo, quando chegou, de forma desconhecida, ele foi vendido à população que não o conhecia como um cara tranquilo, de fala calma,
um cara inteligente, um cara trabalhador, que acorda cedo, que estava ali agora assumindo o melhor governo do Brasil sertanejo. E que Alagoas, sertanejo, que Alagoas não poderia deixar aquele melhor governo do Brasil parar. Então, era daqui para melhor. Então, não tenha dúvida que o coração trabalhador foi baseado em pesquisa. Não tenha dúvida. Toda aquela construção que nós vimos, midiática, foram as pesquisas que direcionaram. Exatamente. Então, a pesquisa... A esperança do Lula, o Brasil ser feliz de novo, o Brasil da esperança, não tenha dúvida que é baseado em pesquisa. Então, quem faz um trabalho profissional com pesquisa, com estratégia, com marketing, tem mais chance de lograr isso. Mas muito mais chance. Eu volto a perguntar a você. Então, a pesquisa, ela muda uma opinião? Para o cidadão que está recebendo aquele bombardeio. Veja bem. É um bombardeio. Semanalmente você... Tinha semana que você tinha 3 pesquisas, 4 pesquisas da semana. Exatamente. Eu não acredito que o cara mude baseado no resultado. Mas ela direciona a estratégia e o marketing a dar ao cara o que ele quer para votar em um determinado candidato. Mas a gente via, por exemplo, repetindo, a Nacional, né, que foi mais... Era tanto as emissoras em horários nobres, como os grandes veículos de comunicação da mídia, trabalhando as pesquisas semanalmente, 3, 4 vezes por semana. Como você viu, na reta final, vamos dizer, 6 meses antes. Mas tem que ser, veja bem. Imagine que o processo eleitoral em si, ele, não pré-eleitoral, o processo, são 45 dias. Imagine que eu faça uma pesquisa na primeira semana. Se eu fizer na última, olha o lapso de tempo do que passou, do que conviveu, do que teve nesse intervalo de tempo, que pode não ter sido crucial em algumas mudanças do pensamento do eleitor. Uma coisa que me chamou a atenção também é que no resultado final, pelas pesquisas, inclusive 3 dias antes das eleições, seria uma vitória de 4 a 5 pontos percentuais. Nacional, não estou falando nem no plano local, porque no plano local ela dava uma disparidade de 10 pontos, né, percentuais. Mas no plano nacional ela mostrou que uma queda que vinha acontecendo. E quase que empata ali na reta final. O que foi que aconteceu com aquele que, em tese, não aparecia lá nos indecisos, não aparecia em votos brancos, mas que aparecia pró-Lula? Outra coisa que você tem que falar, antes de tudo, se chama leitura da pesquisa. Você tem uma pergunta muito importante, você faz: qual desses candidatos você não votaria de jeito nenhum? Então, você via ali o Bolsonaro com um pouco mais de 50%, 50% um pouco mais, e o Lula com um pouco mais de 40%. Então, significava dizer, se o cara não votava no Lula de jeito nenhum, ele ia escolher o Bolsonaro por natureza e sucessivamente. O que é que eu vejo? Eu vejo que a eleição foi polarizada, apertou em todo, polarizada e nacionalizada. Sim. Aqui o eleitor do Lula, ele tinha uma grande tendência a votar no Paulo. Ficou claro isso. Porque o Paulo assumiu o Lula e o Lula era Paulo e o Paulo era Lula. Então, você vai para outros estados do Nordeste, o único local que o candidato do Lula perdeu, salvo engano, foi Pernambuco. Mas mesmo assim, aqui era adversário, que teve a questão da comoção da morte do esposo dentro do primeiro turno do dia da eleição. Não era pró-Bolsonaro, né? Ela não era pró-Bolsonaro, porque ela entendia, e quem era do Nordeste entendia que ser pró-Bolsonaro era muito complicado vencer uma eleição. Quem enxergou isso antes percebeu, um exemplo, um número aqui em Alagoas. A conversa está ficando muito boa, mas o cara já me assinou ali que meu tempo está apertando. E eu quero aproveitar e tirar mais, porque essa conversa está muito boa. Nem parece que a gente conversou 30 minutos. Parece que a gente conversou 30 minutos? Está sendo muito legal. Então, a partir de agora, já tem gente procurando. O que é o Data Census? O Data Census é um instituto que está no mercado aí. É de Alagoas? É de Alagoas, sociedade minha com o meu amigo Mário, que já vinha fazendo um trabalho. Eu vou fazer uma pergunta desagradável para você, mas eu costumo ser desagradável. O que me faz acreditar que a sua pesquisa é confiável? Todo o passado.
Passado de quantos anos? Passado de aproximadamente 8 anos, que acertou em tudo e que quando diziam que eu era ligado à JHC, eu mostrei o resultado. Quando diziam que eu era ligado a que o Data Science ou que alguém era ligado a político A, B, C e D, não se envolveu nisso. Eu vou te fazer essa pergunta, já que você abriu essa brecha. Você, politicamente, a Data Science está ligada a algum desses grupos políticos? É uma empresa profissional de mercado? De mercado, extremamente profissional, não tem ligação política com ninguém. Pró-prefeito ou contra o prefeito, pró-Dantas ou contra Dantas, quem te contratar tem o serviço. Exatamente. E outra coisa, tem uma questão mais aí. Eu acho que tem uma questão da ética mesmo, né? Se não quer que o resultado seja exposto por ele ser negativo, contrata para consumo interno. Já estão procurando, por exemplo, não só a Data Science, mas como outras empresas, já visando as eleições municipais? Sim, sim. Estão procurando, eu tenho um acompanhamento mensal de alguns municípios. Pessoal, ou mensal, ou a cada 3 meses, ou a cada 2 meses, pede o acompanhamento, porque reeleição e eleição de sucessor está muito ligado à aprovação de governo. Você só tende a pensar trocar um móvel quando você percebe que ou aquele imóvel não lhe serve mais por questão de tempo ou esteticamente, um carro e assim sucessivamente, ou por um incentivo estético. Assim também é o eleitor. Se na vida dele está tudo bem, se está tudo correspondendo positivamente no município dele, ele pensa 2 vezes em trocar. Se o cara for candidato à reeleição, quando ele está bem aprovado, dificilmente ele perde uma eleição. Mas está uma discussão de um pequeno grupo, evidentemente, porque não aceita a derrota. Como você disse também que no início, né? Às vezes, uma multidão, ela não significa que o outro vai ganhar. Só um retrato, pequeno retrato, que pode não representar a realidade. Mas, pelo que o Data Science observou, pelas pesquisas e pelo resultado das urnas, há condição de sustentar ainda argumentos de fraudes? Não. Olha, pense comigo, é uma coisa que eu sempre pergunto. Se houvesse fraude, o Bolsonaro não teria vencido a primeira eleição. Como é que vai fraudar depois que o cara já ganhou? Aí não houve fraude quando os filhos ganharam para senador, quando milhares de bolsonaristas, milhares não, centenas de bolsonaristas ganharam a eleição no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste. Aí só há fraude para um cargo específico, só há fraude... Não há condição. Não tem condição de ter... Eu não acredito em fraude de maneira alguma. Você acredita na urna eletrônica? Acredito. Muito bom. Eu não acredito em fraude, acredito na eleição. Acredita nas pesquisas? 100%. Quando ela é feita corretamente, essas sem pesquisas interferência que foram política. divulgadas nacionalmente, eu confio muito no Datafolha. Eu confio muito no Datafolha e também o Paraná Pesquisa ele foi bem. A nível nacional ele foi bem. Teve alguma que gerou entre o mercado um mal-estar? Um instituto chamado Veritar. Onde ele disse que o Bolsonaro ganhava, ele dizia aqui que o Rodrigo ganhava, ele dizia que o Collor estaria no segundo turno, no primeiro turno. Então, esse Instituto Veritar... Isso aí termina causando uma mancha para vocês? Porque quando você começa a errar, a pessoa procura que questiona a pesquisa, qualquer resultado, independente de quem tenha sido, para lhe questionar. Erros existem. Agora, tantos erros seguidos é, no mínimo, para se desconfiar. E o que faz... por exemplo, como aconteceu um resultado se aproximar tanto... Quase que um empate técnico, né? Porque foram ali diferença de, acho que 2 pontos percentuais. Nós já tivemos um empate técnico praticamente na eleição Dilma e Aécio. Então, Isso é previsto num processo eleitoral nacional majoritário? O Brasil já está dividido há aproximadamente 12 anos. Esse seria o trabalho aí porque o Lula vem dizendo que só vai governar 4 anos. Esse vai ser o trabalho dele, de uma... pacificação nacional, mas acho difícil ele conseguir. Ele pode até aumentar um pouco essa distância, mas eu acho que o país ainda vai continuar por um bom tempo pela dimensão, pela pluralidade do país, dividido realmente entre esquerda e direita, entre conservador e liberal, e isso está muito historicamente no nosso processo. O país é... Bom, porque ficou evidente isso agora. O Brasil é liberal econômico e conservador no costume, só se vê isso aqui. Muito bom. De novo. Liberal econômico e conservador no costume. Para mim, quem é liberal é liberal. Ele é liberal na economia e liberal no costume.
Aí, não, aqui é liberal, econômico e conservador no costume. Aí, de outra forma, ele é conservador na economia, mais Estado, e liberal nos costumes. Então, olha que contrassenso. Era para os dois estar de um lado só e os dois estar de um lado só. Mas até aqui no país é diferente. Isto é Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom. Esta é uma história que eu vou contar agora, que é uma história antiga, que começa lá nos anos 70. Se instala aqui, na época dos governos militares, se instala no país um processo de industrialização química. Primeiro se pensava em ter uma rota da alcoquímica, depois da petroquímica. O fato é que se instalou aqui em Alagoas, ali na área do Pontal, uma das áreas mais bonitas de Alagoas, não estou falando só de Maceió, mas a Restinga ali é maravilhoso. A antiga Salgema, que depois virou Triquem e hoje todo mundo conhece como Braskem. Ali foi implantada uma indústria, que seria uma indústria da rota alcoquímica, para produzir soda e cloro. É a maior produtora da América Latina, né, de soda e cloro, que é matéria-prima para a produção de diversos produtos da indústria da construção civil, MVC, PVC, enfim, para vários tipos de indústrias. E a instalação dela ali era para ser monitorada pelo Ministério de Minas e Energia, tá? Empresas de recursos naturais, a Empresa Federal de Recursos Naturais, o próprio Instituto Estadual do Meio Ambiente, mas houve uma negligência gigantesca ao longo dessas mais de 4 décadas. A matéria-prima para a produção de soda e cloro é o salgema, um sal fossilizado. E uma das maiores minas de alto teor de pureza no mundo, não é só em Alagoas, fica aqui na Lagoa Mundaú. Então aí durante esse período foram explorados, retirado o salgema, levado para lá por dutos especiais, não cavernas imensas. 35 minas, resumindo essa conversa, 35 minas. E há 3 anos, os moradores começaram a reclamar que as paredes dos imóveis estavam rachando, as ruas afundando e, a princípio, se tentou buscar várias explicações, que era água da chuva, que ali era isso, era aquilo, mas percebeu-se que era uma área imensa, compreendendo 4 bairros: Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bom Parto. E aí os olhos se voltaram para Braskem. Alguns trabalhadores vazaram informações de que as minas estariam afundando. Hoje essa discussão já está superada. A Braskem, uma empresa do grupo Odebrecht, fala que está indenizando mais de 50 mil pessoas. 4 bairros, eu acho que até o 5º bairro, mas daqui a pouco a gente vai saber mais detalhes, estão sendo evacuados. Já são cidades fantasmas, já são, parafraseando, cidades fantasmas, não dá mais para ninguém morar mais lá, não tem mais nada, prédios históricos. E além dos problemas geológicos da cidade, que está sendo, espero eu, reparado com a vigilância do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, da Justiça Federal, da Justiça Estadual, do Poder Econômico, dos governos estadual e municipal. A área se transformou em objeto de estudo. E um dos estudos é uma tese de doutorado. A nossa entrevistada de hoje é Marina Milito, que vem dedicando a sua pesquisa, uma pesquisa de doutorado, que nós vamos conhecer com detalhes. Isso tudo que eu acabei de falar, ela vai falar, porque a pesquisa dela tem 2 momentos: da identificação do problema, de como isso afeta as pessoas, até uma veia artística. Você acredita que ali é um objeto de pesquisa de um doutorado de arte? É isso mesmo, Marina? Primeiro, muito obrigado por você estar aqui presente com a gente.
É uma honra poder entrevistar uma pessoa que eu tenho um carinho especial, uma pesquisadora que eu tenho um afeto. Eu falo isso para algumas pessoas, mas você, mais do que ninguém, sabe disso e não vamos entrar aqui em detalhe, porque agora eu vou ter a honra de entrevistar essa doutora. Doutora em quê? Muito obrigada, Arnaldo, pelo convite, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui hoje, poder compartilhar um pouco da pesquisa. Então, eu defendi o doutorado em março desse ano, na pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFAL. Da Universidade Federal de Alagoas, né? Isso. E o título da tese é Maceió, a Flor da Pele, Memória, Arte e Catástrofe. Isso virou um livro, não? Ainda não. Inclusive, eu defendi a tese em março e estou finalizando as correções para depositá-la na biblioteca. E aí ela estará disponível gratuitamente para o acesso de todos, tanto o volume físico, indo na biblioteca da UFAL, quanto o material online que você pode acessar pela biblioteca digital. Doutora, como surgiu essa ideia? Por quê? Pinheiro, Mutange, são só 4 bairros mesmo? Então, na verdade já são 5, né? A gente já tem um pequeno pedaço do Farol que é atingido. E sem contar as adjacências que não estão diretamente afetadas pela rachadura, mas acabam também afetadas, como a Chão de Bebedouro. Por exemplo, acabou entrando na pesquisa também a dona Zéza do Coco, que é representante da cultura popular, que é uma mestra, né, patrimônio vivo de Alagoas, Sim. que vive na Chão de Bebedouro e que está lá ilhada, como ela mesma diz, em um cuscuz de terra. Quer dizer, não tem para onde ir. Não, e para chegar na casa dela também não tem mais acesso, porque a avenida principal do Bebedouro já está fechada já há mais de um ano, então você só consegue chegar pela Fernandes Lima, passando pelo Pinheiro, não tem mais que linha deserto, de trem, né? Passando pela ladeira do Calmon ali, que está deserta também, passando pelo Bebedouro, que está todo esvaziado. Então, o bairro dela não está atingindo, ela segue morando lá, mas não tem uma lotérica, não tem uma escola, não tem mais transporte público, não tem mais um mercado. Então, ela realmente fica ilhada. Chega no final do mês, no início do mês, para receber o salário, ela tem que ter o dinheiro do transporte para se deslocar para outro bairro, para poder receber, por exemplo. Porque no bairro não tem mais nada, que era um bairro alegre ali. Eu não sei se a sua pesquisa chegou a esse ponto, mas Maceió, economicamente, começa ali. Exatamente, eu falo um pouco da formação urbanística da cidade, de toda essa relação com a lagoa, né? Porque as mercadorias vinham muito pela Via Lacustre também. E você sabia que ali teve uma indústria têxtil? Sim, no Bom Parto. No Bom Parto, que era que movimentou o Bebedouro. O Bebedouro é uma zona de classe média e classe alta. Exatamente, tanto que ainda temos muitos casarões históricos que já estão abandonados. A igreja do A primeira, se eu não me engano, a primeira residência de um projeto de classe média, né? Lá perto da igreja, né? O Nunes Leite, né? O casarão dos Nunes Leite. Exatamente. E também era um bairro muito rico da cultura popular, né? Era um bairro que tinha a maior concentração de folguedos da capital, com um coco de roda, com guerreiro, com muitas festas populares, festa natalina, no São João também tinha muita manifestação e que acabou se perdendo. E essas festas populares estão muito ligadas com as relações comunitárias, né? Retomando a pergunta inicial, o que foi que te levou a mirar seus estudos por esse problema que terminou se transformando num drama social de mais de 50 mil pessoas? Bom, a pesquisa, na sua origem, ainda não tinha um objeto delimitado. Eu estava estudando as relações da arte com a cidade, ainda estava em aberto. Quer dizer, nem olhava para aquela região? Ainda não. Até porque eu entrei no doutorado em 2017. O caso ainda não tinha estourado. O caso veio estourar em 2018, que vieram aparecer, teve aquele tremor de terra, vieram aparecer as rachaduras, depois veio a pesquisa da ANM, que afirmou que realmente era devido à... E a Braskem sempre negava qualquer envolvimento com aquilo. Na verdade, até hoje, ela ainda refuta um pouco os dados da pesquisa, né? Apesar dela ter assumido os danos, estar indenizando a população, ela ainda refuta os resultados da pesquisa. Mas, enfim, então, quando eu entrei, ainda não existia o problema, né? Ainda não estava latente, a gente ainda não sabia da existência do problema. E aí, em 2019, eu fui fazer uma oficina de fotografia no SESC. Então, o problema já estava latente, as pessoas já tinham saído do Pinheiro, né? Que foi o bairro mais atingido, com a população maior atingida. E aí, nessa oficina, a professora Fran Faveiro,
que é uma grande artista visual, inclusive, do Sul, e que trouxe uma proposta muito interessante. Ela foi levantando que temas da cidade estavam latentes, que seriam interessante que a gente trabalhasse. E aí, obviamente, esse caso veio à tona, porque já tinham muitas famílias se mudando, ainda estava muito incerto, ainda não tinha um termo de acordo, então as famílias ainda estavam recebendo aluguel social do governo federal, porque ainda não tinham um resultado. Aquela fase inicial. Né? Exatamente, uma fase de transição ali, mas muitos imóveis já tinham sido evacuados. Então, isso chamou a nossa atenção e aí a gente foi a campo. Essa oficina de fotografia, a gente visitou o Mutange e o Pinheiro e começamos a fazer explorações. O seu primeiro contato visual, o que te chamou a atenção? O choque, né? E foi interessante, porque no Pinheiro a gente foi visitar os imóveis já esvaziados. Só que o Mutange, aí já foi, então, depois de 2019, 2020? Não, foi 2019, a gente foi na área, essa primeira área evacuada, que ainda recebia esse dinheiro do governo federal, esse auxílio... emergencial. Exatamente, uma coisa assim. E então a gente foi para aquela área do Jardim Acácia, dos condomínios, que foram os primeiros condomínios esvaziados. Sim. Então a gente visitou o vazio, que já chamava atenção. As rachaduras. Exatamente, era uma cidade fantasma ainda em pequenas proporções, mas já era aquele ar de deserto. E do outro lado tinha o Mutange, que já estava cheio de rachaduras, já tinha as marcações da Defesa Civil com a letra A, que identifica o imóvel que deve ser evacuado, mas os moradores ainda estavam no Mutange. Tinham crateras no meio do caminho, tinha áreas que você não conseguia passar direito, mas todos ainda estavam vivendo lá nessa iminência, sem saber o que iria acontecer com eles. Então foi legal também que a gente pôde ver esses dois lados, o lado já do vazio, do abandono, e o lado das pessoas que viviam sem saber o que iria ocorrer com elas. Dessa oficina, a gente teve várias produções artísticas que se desdobraram em uma exposição que chamou Deslimites, que a gente foi a exposição no Sesc Centro, no início de 2020. E aí, já mostrava as casas vazias, o abandono. O abandono e as casas ocupadas também. Os moradores com a letra A ali ao fundo, com esse medo, com esse perigo, o que vai ocorrer, o que não vai. Nesse momento, a pesquisa foi buscar, do ponto de vista técnico, o que estava acontecendo? Sim, eu pesquisei tanto a parte técnica, né? O meu olhar era sempre o olhar da arte, né? O olhar da questão estética, da relação da arte com a catástrofe, mas eu não podia deixar de observar também a parte técnica. Os estudos, eu fui acompanhando tudo, então a assinatura do termo de acordo, né? Que foi mediado pelo Ministério Público. Você viu aquela sessão pública que teve da Justiça Federal, do prédio da Justiça Federal, não? Pessoalmente, não. Acompanhei as notícias e a divulgação na rede, né? Acompanhei muitas manifestações dos atingidos também, né? No próprio bairro do Pinheiro, em adjacências, no bairro do Bebedouro. Acompanhei algumas manifestações artísticas que foram se desenvolvendo também sobre o caso, né? Quer dizer que o caso social, o que era o drama social, o que era um drama técnico e geológico, ele estava ganhando já outras dimensões. Mas, voltando ainda, você chegou a manter contato com a empresa que é acusada de causar o problema? Não, eu acompanhei tudo pelos documentos oficiais e também pela forma como a empresa se coloca, né? Na mídia, no site, como ela se coloca oficialmente para a sociedade. E como a ciência observa essa posição da empresa nos meios de comunicação? A empresa, ela sempre se coloca como... Não admite o problema? Não, ela sempre se coloca como solução do problema. Ela sempre é a solução, ela é uma parceira, então ela está ajudando os animais, está ajudando os moradores, está ajudando o ambiente. E assim, isso é sempre muito questionado pelos atingidos, né? Inclusive nesse termo de acordo que foi mediado pelo Ministério Público, a gente sabe que o Ministério Público faz a parte dele e tenta minimizar os danos da melhor forma possível, né? Até porque se a gente comparar com Mariana e Brumadinho, as pessoas aqui já foram indenizadas. Lá, que foi judicialmente, até agora, eles não tiveram indenização. É interessante, quer dizer que você não se ateve só o drama aqui de Alagoas, você observou outras ocorrências geológicas semelhantes, além dessas de Minas Gerais? Sim, porque... à medida que a pesquisa vai se desenvolvendo, a gente percebe que isso aqui não é um caso isolado.
né? Então, assim, não é, aqui em Alagoas isso aconteceu. Não, aconteceu em Brumadinho, aconteceu em Mariana, aconteceu em Chernobyl, vem acontecendo em diversos outros lugares do mundo, porque acaba que isso é um resultado, uma consequência da nossa forma de habitar o mundo, né? Como você mesmo disse, o salgema é utilizado para a produção de PVC. O PVC está em tudo, o PVC é para a produção de plástico, então está em tudo que a gente consome. Se a Braskem tem lucros recordes, é porque a gente está consumindo o produto que ela está disponibilizando. Então, indiretamente, nós também somos os causadores. Também você observou que uma outra coisa, porque esses acidentes, nós falamos de Chernobyl, nós falamos de acidentes fatais, graves, que já causaram mortes, né? O caso de Brumadinho, as barragens de Brumadinho e Mariana. Nós temos casos também nos Estados Unidos, as torres gêmeas que foram atacadas, catástrofes também. Há uma falta de fiscalização, uma forma de prevenção, isso aparece na pesquisa também? Porque essas coisas acontecem, como foi o caso aqui da Braskem, o que ficou claro é que as empresas fiscalizadoras se contentavam com os relatórios da própria empresa que está causando o problema, né? Exatamente. Esse é um problema da legislação brasileira mesmo, porque esse é um procedimento padrão aqui com a mineração no Brasil, tá? A mineração é um processo extrativista de impacto ambiental muito grande, isso em qualquer lugar, não só no Brasil. Claro. Só que pela legislação brasileira, a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, que é quem coordena e quem deveria fazer essas fiscalizações, o que acontece? Ela não tem os meios de investigar de fato, de fazer o controle, se os padrões e se os parâmetros estão sendo cumpridos. Então, como é que ela fiscaliza? Através de relatórios produzidos pela própria empresa mineradora. E aí eu acho que isso é uma falha, né, na nossa legislação, na nossa forma de fiscalizar e de acompanhar esse procedimento. A gente acredita, eu também, né, que as pessoas não vão agir de má fé. Mas uma fiscalização, não pode ser feita, se eu estou causando aquele problema, não pode ser feita por mim, né? Exatamente. E aí a extração de salgema... A pesquisa observa isso. Observa, porque alguns parâmetros não foram seguidos. A gente tem vários aí relatos, inclusive de geólogos, de geógrafos, daí não é tanto da minha alçada, mas eu vi esses relatórios, que dizem que alguns parâmetros não foram seguidos. Por exemplo, tamanhos máximos de minas... Nós temos minas gigantescas. Exatamente. Distâncias mínimas entre uma mina e outra, porque quando você tem uma grande cavidade, a Braskem depois preenchia com água, certo? Essas cavidades. Então tinha que existir uma distância mínima entre as minas, porque é como se fosse uma coluna mesmo, que vai ficar segurando aquele vazio. Quando essa distância mínima não é respeitada, essa coluna fica muito pequena e acaba cedendo, colapsando. Essas minas, então, viram duas minas, se juntam e viram uma mina gigante. Isso principalmente nessa região ali do Bebedouro, próximo ali do antigo Zé Lopes, da antiga clínica Zé Lopes, que é uma das áreas mais críticas, onde teve maior afundamento de solo, e a gente já observa, inclusive, um avanço da lagoa sobre a terra. Então a pesquisa observou isso também, esses relatórios. Interessante, nós estamos falando de uma pesquisa de doutorado que fala de arte, mas não fala de arte pela arte, fala de arte com o suporte da ciência, e percebe que as minas... os problemas geológicos das minas que estão sendo tapadas ou taponadas ou fechadas, seja lá como queiram chamar, mas o fato é que elas, a própria empresa diz que não executa as atividades lá desde 2019. Vocês perceberam isso também? Vocês que eu digo pesquisa? Sim, desde 2019 eles não retiram mais o salgema, atualmente eles importam o salgema do Chile. E aí estão fazendo esse preenchimento das minas, né, com material sólido para, teoricamente, estabilizar o solo. E outro dado interessante, que eu acho que é sempre bom a gente falar, porque assim, a Braskem está indenizando as famílias, né? Existe uma crítica dos atingidos, porque não puderam ter voz ativa nesse termo de acordo, que foi mediado pelo Ministério Público, mas não ouviu diretamente os atingidos, né? E quais seriam as suas necessidades. Mas a empresa... E quanto paga pelo sentimento, né? Você construiu uma casa, tem todo um sentimento então, assim, ali. Né? A gente fala que a empresa está indenizando, só que não é exatamente uma indenização. Porque a empresa, na prática, ela está comprando os imóveis. Aquelas áreas vão pertencer... Já estão, exatamente. Todos que já receberam pelo seu imóvel, agora a área pertence à Braskem. Tanto que a avenida principal, a Avenida Major Cícero de Góes Monteiro, que era aquela avenida principal do Bebedouro, que passava ali por baixo, onde passava a linha do trem ao lado também, ela já faz mais de um ano que está fechada com portões,
ninguém pode passar, nem os pedestres, então já virou uma área privada, assim como os imóveis, que foram indenizados, mas na verdade foram comprados. Então, a empresa agora está sendo dona de toda essa área e vai ser a dona de aproximadamente 4 bairros da cidade. Então, muitos questionamentos que se desdobram também é o que será feito dessa área no futuro. A prefeitura, você ouviu a prefeitura, porque você já teve contatos, a sua pesquisa, que eu digo, a pesquisa teve contato com os relatórios oficiais da Braskem. Ela, inclusive, está trabalhando com mão de obra, com estudos e ações técnicas importadas, né? Isso. De uma empresa, se eu não me engano, da Alemanha, não é isso? A Prefeitura de Maceió, a pesquisa teve contato com a Prefeitura de Maceió? Também só por via das comunicações oficiais. E nas comunicações oficiais, o que se é possível se identificar? Então, em 2020, se não me engano, vazou um suposto projeto de um parque para a região, que foi produzido pela prefeitura, mas esse projeto não foi divulgado oficialmente, tá? É um material que foi produzido pela prefeitura, que vazou na internet, mas que a prefeitura não apresentou oficialmente. Sim. E que é um projeto até interessante, né? Um parque para uso da comunidade, retomada de uma área verde, de uma preservação ambiental. Mas oficialmente não se sabe o que vai ser feito com essa área. E a gente vê muitos setores da sociedade, principalmente os arquitetos e urbanistas, a OAB não, o CREA, o Conselho Regional de Arquitetura. Engenharia e Arquitetura, né? E aí a gente vê uma cobrança também em relação ao plano diretor da cidade, que ele deveria ter sido revisto desde 2016, que ele segue em processo de revisão. E aí até agora? E até agora nada. Naquela área, então, não há discussão ainda do que vai ser? Discussão existe, só não existe uma definição. Então, os arquitetos e urbanistas têm cobrado muito de que nessa revisão do plano diretor já se inclua uma revisão do que vai ser feito com essa área, o que é o melhor para ser feito com essa área. E outra, um parque ele é muito interessante, mas e aí as memórias? E as histórias daquelas famílias que viviam lá? E as histórias dos folguedos, do patrimônio imaterial? Isso vai ser mantido? Vai ter um memorial ou vai ter uma dinâmica urbana que vai resgatar essa memória ou tentar ao mínimo manter? Como vai ser isso, né? E como, porque nós estamos falando de ações e de atos históricos e culturais que se multiplicam, se transformam e se retroalimentam. Como não tem mais, isso tende os folguedos. Não tem como, porque a cultura popular está diretamente ligada com o território, com as relações comunitárias, o ensaio é no centro comunitário, a festa é na praça, que está ligada com a igreja, então que está ligada com o mestre, que já está aqui há tantos anos, que está ligado com as relações da lagoa, com a pesca, com o sururu. E tudo isso vai se perdendo. Aí nós chegamos à pesquisa? Também. Aí a pesquisa observa isso. Né? E o que a pesquisa diz do ponto de vista de arte que nós estamos vendo? Acaba. Como as espécies de animais que nós não vamos ter mais. O que acaba? Em Bebedouro, Mutange, Bom Parto e Pinheiro. A vida, né? Assim, como você perguntou, não teve mortes diretas. Realmente, a gente não foi um desastre que desabou em cima e as pessoas morreram. Não morreram, se deslocaram, mas indiretamente se perde a vida. Todas as relações que se estabelecem, né? A cidade é um corpo pulsante, né? A cidade são as relações humanas que se estabelecem nela. A cidade não é um prédio, não é uma rua. A cidade são as pessoas se relacionando nela. Qual o título da sua pesquisa? Maceió, a flor da pele, memória, arte e catástrofe. E o que fica de concreto para os jovens que vão estudar que ali existiram tantas coisas que nós acabamos de falar aqui? Eu acho que o que fica no final da pesquisa é justamente esse questionamento de quais são as nossas prioridades, né? Por que a gente sempre prioriza o progresso, o lucro, o que a gente chama de civilização? Será que a gente não devia repensar essa nossa forma de habitar o planeta? Uma forma que fosse mais humana, que priorizasse mais a vida, que priorizasse mais as relações em detrimento do lucro, que priorizasse mais o bem-estar, né? O questionamento que fica é esse. Como
a gente pode pensar outras formas de habitar o espaço, que sejam mais sensíveis, mais que delicadas, não se acabem, né? que priorizem também o poético, o estético, as relações afetivas. A gente diminui muito as relações afetivas, sabe? Como se fosse, não, eu tenho meu trabalho, eu tenho o progresso, eu tenho o lucro, eu tenho o compromisso, mas o afeto, ele deveria estar sempre em primeiro plano ao pensar cidades, ao pensar a nossa forma de progresso. Que progresso é esse que a gente está buscando? Por falar em afeto, esses estudos, eles mostram como vai ficar a igreja, os prédios que foram escolas, hospitais, museu. Eu digo Sim. Museu, ali um museu aberto, né? Então, a gente não sabe. No projeto do parque, por exemplo, eles até sugerem que alguns exemplares do patrimônio material, né, como o casarão do antigo Zé Lopes ali, Aquela escola, como é o nome daquela escola que tinha lá? Uma escola bem antiga que fica bem em frente à praça da igreja. É o... Que é um prédio histórico bonito. Que era o orfanato, né, Ai, meu Deus. Agora, também me fugiu. Me fugiu o nome, aquela rosa bem linda. E a própria igreja, com a azulejaria portuguesa, o casarão dos Nunes Leites, que fica ao lado da igreja. Então, no projeto do parque, ele ainda sugere que alguns desses prédios sejam mantidos. Mas, na prática, a gente não sabe o que vai acontecer. E muitos dos casarões históricos já foram destruídos. Aquelas casas gêmeas que ficam na frente da escola... E vários casarões históricos já estão totalmente depredados e taponados. Quando você passa no bebedouro, fica bem evidente. Quer dizer que o que nós vamos ver ali é um cemitério, não mais um cemitério, vai ser transformado em área verde, né? Não, a gente não sabe. Também não está claro isso? Não se sabe o que vai ser feito com a área. Isso não está definido e hoje em dia a maior parte já pertence a Braskem. A conclusão desse projeto de pesquisa, ele sugere alguma coisa? Sugere mais a gente repensar esse habitar. Para os locais atingidos? Para o local especificamente, não. Eu acho que é uma questão mais da gente enquanto sociedade, pensar junto. A cidade como um todo. Exatamente, porque quem sou eu, né? Mas, inclusive, essa cobrança dessa questão do plano diretor vem justamente nesse sentido. Porque o plano diretor, a revisão dele, se propõe que seja feita através de audiências públicas, que seja feita com a comunidade e com os estudiosos, né? Que seja uma construção coletiva do que é que a sociedade precisa. E, por isso, a necessidade também de inclusão do olhar para essa área. Né? Porque vai ser um parque, é isso que a sociedade precisa? É isso que a sociedade quer? Que tipo de parque? Qual vai ser essa dinâmica? O que é que a sociedade alagoana quer para essa área? Em 2019 você começa a frequentar o local propriamente dito. O que foi que mais lhe chocou de 2019 até agora, essa data de novembro de 2022? Teve um momento que você ficou chocada e falou assim, pô, se isso tivesse acontecido comigo, ou um depoimento, o que mais te chocou? Eu acho que o que mais me chocou foi a rapidez com que o caso cresceu, porque quando eu fui em 2019, como eu disse, era uma área muito pequena do Pinheiro que tinha sido esvaziada, então a vida ainda era pulsante nos bairros, inclusive no próprio Pinheiro, porque o Pinheiro é um bairro de grandes dimensões, né? E muito rapidamente o caso ganhou uma dimensão imensa e os imóveis foram se esvaziando, foi tudo muito rápido. Então aí você teve uma ideia da gravidade da coisa. Exatamente. Os portões assustam muito também, né? O portão na rua, porque logo que a avenida principal do Bebedouro foi fechada para o trânsito, né? Então o ônibus parou de passar, o trem parou de passar, mas ainda tinha muito passagem de pedestres, de bicicletas, de moto, inclusive usando o trilho do trem. E as pessoas chegaram a imaginar que um dia tudo voltaria ao normal? Não sei. Isso já... Alguns sim, outros não. Aí é muito uma questão pessoal. Os depoimentos das pessoas mais antigas, você ouviu alguns? Ouvi. E são tristíssimos, principalmente os mais antigos, né? E aí teve muita gente que disse que morreu de desgosto, sabe? Teve depressão, teve uma parada cardíaca, teve um estresse. Os comerciantes mais antigos também, tinha muito comércio na área. Então, assim, além da sua casa, né, você perde também o seu meio de sustento.
Essa sua pesquisa, você disse que daqui a um tempo vai estar disponível para qualquer pessoa da cidade, né? Esses órgãos ficaram conhecendo que esse departamento de arquitetura da Universidade Federal de Alagoas estava estudando, eu acredito que ainda continua estudando esse episódio, que é um episódio que não é frequente no país, né? A gente tem um grupo de pesquisa, um grupo de estudos de vários professores da FAO que participam, e também tem um grupo da UFAL como um todo, e que também vai dialogando com a prefeitura, com o governo do estado, com o Ministério Público, mas eu não sei qual é o alcance efetivo que isso tem. Mas as reflexões e os estudos estão sendo desenvolvidos, né? A minha tese foi defendida em março, mas tem outros trabalhos também sendo desenvolvidos sobre o caso. Com relação... Sim, pesquisas de iniciação científica, pesquisas de mestrado, em outras áreas também, na geologia, na geografia, no direito também, porque tem muitas questões jurídicas envolvidas. Então, também não só no campo do urbanismo, mas a gente tem pesquisas em várias áreas distintas que estão sendo desenvolvidas, sim. Marina, uma coisa que me chama a atenção, você é professora? Sou professora do IFAL. Do IFAL, do Instituto Federal de Educação. De que disciplina? De arte. De arte. Essa forma de você ter esse olhar, que não é um olhar muito comum, você, através da tragédia, você encontrar a arte. Que arte você encontrou? É uma arte muito triste, eu acho, assim. É uma arte que vem com um peso, né? Pós-guerra. Exatamente. Uma melancolia, uma nostalgia, o tema da memória sempre vem muito à tona, dos cacos, dos restos, dos vestígios, das fissuras. Inclusive, semana passada teve um espetáculo incrível também da Lisete Faria, que é uma artista alagoana circense, que fez uma residência com artistas de vários países. Fizeram a residência na área atingida e fizeram um grande espetáculo performático no Deodoro, de graça também, para todo mundo assistir, trabalhando muito com esses fragmentos da memória, do êxodo, que está muito ligado, eu na tese falo muito desse tempo de catástrofes em que a gente vive e que esse êxodo também é muito recorrente, né? A gente teve um êxodo de mais de 55 mil pessoas em 2 anos, tendo que sair das suas casas e se realocar dentro, né, da malha urbana. Exatamente. Então, é uma arte que vem com uma dor muito forte junto. O fim de uma referência? Com certeza. Inclusive, como você mesmo citou, o Bebedouro foi um dos primeiros bairros da cidade, né? Sim. Então, a formação de Maceió está ligado com essa história que está se perdendo. Tinha uma fábrica ali chamada Alexandria. Sim. Que movimentava a economia lá no início do século XVIII, XIX, no processo que Alagoas já foi um dos principais produtores de algodão, de tecido, essa coisa toda. E ali era a área nobre, o que é hoje Ponta Verde. Quando eu passo por ali e vejo aqueles prédios, aqueles casarios, eu fico tentando reconstruir na minha memória. Você tentou em algum momento, assim, você conseguiu identificar o que era aquilo ali do ponto de vista artístico, cultural, e hoje você olhar nada mais? A gente fala um pouco sobre essa importância, né? Porque no início da tese eu contextualizo essa urbanização de Maceió, toda essa relação com a lagoa também que se perde, né? O ecossistema ao entorno da lagoa também acaba se perdendo muito. Como eu disse, a lagoa está avançando, isso é bem evidente. No início da pesquisa, em 2020, eu fui a campo, ainda as casas não estavam tamponadas, já estavam esvaziadas, mas ainda tinham acesso a elas. Então, você entra nos quintais de Bebedouro e a lagoa já está invadindo. Então, os coqueiros já estão imersos em água, sabe? A geografia já está se modificando. E a gente também não sabe quais vão ser os impactos futuros disso, né? Como é que isso vai impactar em Coqueiro Seco, por exemplo, que fica do outro lado da lagoa? Se aqui o solo está cedendo e a lagoa está avançando, como que isso vai impactar a outra margem também? Sim. Você falou do mapa territorial da cidade, né? A prefeitura ou alguém da Câmara dos Vereadores se interessou em buscar no Departamento de Arquitetura, de Engenharia, da UFAL, estudos técnicos a respeito disso ou sobre sua pesquisa? Sobre a minha pesquisa especificamente, não. Sobre as outras pesquisas eu já não sei dizer, mas eu sei que tem essa força-tarefa da UFAL
que está sempre se posicionando e buscando esse diálogo com os órgãos públicos oficiais, né? Para ter sempre esse respaldo técnico e das pesquisas científicas. Você percebe que fora do discurso político, eleitoral, que não, vamos resolver o problema dos moradores, vamos fazer, daqui a mais um ano nós vamos entrar numa nova era eleitoral. Sim. Fora desse discurso, você vê disposição política dos gestores municipais e estaduais de realmente buscar uma saída factível para a região, para o morador dali, não? Eu observo pouco, vou ser bem sincero, assim, inclusive você vê muito pouco a prefeitura se posicionando de fato, ou o governo do estado também se posicionando, sabe? Eu acho que eles poderiam ter uma ação bem mais efetiva. Eu sinto, assim, que eles não estão completamente omissos, mas também não estão ativos, ao meu ver. A justiça está mais evidente. O Ministério Público eu vejo que está mais atuante. E hoje em dia também a gente tem visto um dos grandes movimentos dos atingidos atualmente são os moradores dos flechais, né? Que são o flechal de baixo e o flechal de cima. São as próximas vítimas do esvaziamento. Já estão ilhados, né? Os flechais são parte do bairro do Bebedouro e ainda não estão incluídos nessa indenização, seguem morando lá e ainda não sabe também o que vai acontecer com eles. Marina, a pesquisa está concluída. Quem quiser ter acesso a ela, vai se transformar num livro? Espero que sim, isso eu ainda não posso dizer, né? Mas, como eu falei, a tese vai estar disponível. A partir de quando? Eu acredito que a partir do dia 20 de janeiro você já consegue baixar ela no site da biblioteca. Da universidade. Você sabe o site, Federal de Alagoas. O site da Biblioteca da Universidade Federal de Alagoas. Procurando Biblioteca da UFAL, você consegue encontrar e baixar gratuitamente, porque eu também acredito muito no acesso à ciência, no acesso à pesquisa que tem que ser compartilhado e que tem que estar disponibilizado de forma gratuita, sabe? Para que todos possam ter acesso às pesquisas que estão sendo realizadas aqui no Estado e pagas com o nosso dinheiro, né? Quem quiser saber mais como te encontrar? Pode me encontrar no Instagram, @milito.marina. E aí lá também, depois, agora recentemente, dia 1º de novembro, eu lancei um zine, que é um trabalho artístico, que é um desdobramento artístico da tese. Então, aqui você encontra poemas, fotografias, também tem QR Codes que direcionam para os vídeos que eu fiz na região atingida. Sim. Então, como metodologia de pesquisa, eu fui na área atingida e coloquei meu corpo em relação com a área, tentando incorporar algumas das questões que eu trazia para a tese. E esse zine foi lançado no dia 1º, foi financiado por um projeto da Secult, do governo do estado de Alagoas, com leis do governo federal, da Lei Aldir Blanc. Então, o zine foi distribuído gratuitamente e você também pode baixar gratuitamente através do meu Instagram, tem o arquivo... Repete o Instagram, que estamos encerrando. @milito.marina. Podem baixar o material gratuitamente, gente, porque a arte e ciência tem que ser acessível a todos, para a população aí ter acesso a essa produção. Parabéns pela pesquisa e foi uma honra, uma grata satisfação entrevistar a doutora Marina Milito. Gente, quer saber mais? Ela já deu a dica, né? Muito obrigado, hein? Obrigada.